Hoje é domingo 13 de abril. Você já se perguntou por que Deus usa o casamento como uma das metáforas mais profundas para ilustrar o seu relacionamento conosco? Será que há um segredo escondido nessa comparação? Desde o princípio, Deus projetou o casamento para ser um reflexo do amor dele por nós. Em Gênesis 2, 23 ao 25, vemos que Adão e Eva foram unidos em uma relação de intimidade e cumplicidade. Paulo reforça essa ideia em Efésios 5, 29 ao 32, dizendo que o casamento representa a união entre Cristo e sua igreja. Mas por que essa comparação é tão importante? É simples, porque ela nos ensina sobre o amor, a fidelidade e o compromisso incondicional de Deus. Agora imagina aqui a cena. Jesus está conversando com os fariseus e cita Gênesis para falar sobre o casamento. Mas os fariseus, sempre tentando pegá-lo em contradição, questionam. Então, por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio? Mateus 19, verso 7. O objetivo deles era colocar Jesus contra Moisés. Mas, na verdade, o que Jesus fez? Ele reafirma o plano original de Deus. Ou seja, para o Senhor, o casamento não é um contrato descartável, mas uma aliança inquebrável. E se prestarmos atenção, vamos perceber algo incrível. Os dois grandes presentes que recebemos no Éden, o casamento e o sábado, são os que mais sofrem ataques do inimigo. Você concorda? Mas por quê? Porque ambos refletem o desejo de Deus por um relacionamento íntimo e duradouro com suas criaturas. O sábado nos convida a estar na presença de Deus. O casamento nos ensina sobre compromisso e amor incondicional. E quando entendemos isso, nossa visão sobre essas dádivas muda completamente. Mas se o casamento é tão especial, por que há tantos conflitos? A resposta está na nossa natureza imperfeita. No entanto, podemos aprender grandes lições sobre Deus através de um bom casamento. E aqui vão três princípios transformadores para qualquer relacionamento. Primeiro, perdão incondicional. Assim como Cristo nos perdoa sem merecermos, devemos perdoar nosso cônjuge. O amor verdadeiro não contabiliza erros, mas busca restaurar. Segundo, aceitação genuína. Cristo nos aceita com todas as nossas falhas e no casamento precisamos fazer o mesmo. Ninguém é perfeito, mas o amor cobre multidões de pecados. Terceiro, sacrifício altruísta. Jesus nos colocou antes de si mesmo. No casamento precisamos pensar no outro antes de nós mesmos. O egoísmo destrói relacionamentos, mas o amor os fortalece. Agora reflita aqui comigo. Será que estamos aplicando esses princípios nos nossos relacionamentos? Será que estamos vivendo o amor como Deus planejou? Se você deseja um casamento mais forte e uma vida espiritual mais profunda, comece hoje mesmo a praticar esses ensinamentos. E a lição da Escola Sabatina dessa semana, além de trazer para a gente ensinamento teológico e espiritual, traz para a gente esses ensinamentos que contribuem para nossos relacionamentos aqui na Terra. Olha que maravilha! Que privilégio a gente tem de estar junto todo dia. Que Deus te abençoe. Reflita aí na letra da canção que começou a ser tocada ontem e daqui a pouco eu retorno com a meditação do Dr. Rodrigo Silva. Um convite foi enviado para um grande banquete de amor. O cordeiro aguarda a noiva, preparada pelo Senhor. Desde o Éden, o plano sagrado, refletindo a graça sem fim. Um amor que rompe o pecado e nos chama a estar junto a ti. Mas estamos prontos, Senhor. Será que ouvimos tua voz?
Como a noiva aguarda o noivo, te esperamos, ó Cristo, em nós. Vem nos buscar, ó Rei da Glória, nos revestir com tua luz, nos preparar para o grande dia, a ceia das bodas de Jesus. Tantos foram resgatados por um Deus que nunca desistiu. Mesmo quando nos afastamos, tua fidelidade se viu. Como ceias, amor, sua esposa, mesmo em sua infidelidade, nosso Deus nos chama de volta e nos cobre com sua bondade. Mas estamos prontos, Senhor. Será que ouvimos tua voz? Como a noiva aguarda o noivo, te esperamos, ó Cristo, em nós. Vem nos buscar, ó Rei da Glória, nos revestir com tua luz, nos preparar para o grande dia, a ceia das bodas de Jesus. Toda dor será findada, toda lágrima enxugada, no banquete preparado, nos teus braços redimidos, o pecado já vencido, seremos eternamente teus. Vem nos buscar, ó Rei da Glória, nos revestir com tua luz, nos preparar para o grande dia, a ceia das bodas de Jesus. Nosso noivo vem, e a igreja clama: vem, Senhor Jesus. Domingo 13 de abril. Entrada triunfal. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento. Zacarias 9, verso 9. A entrada triunfal em Jerusalém foi um dos pontos altos do ministério de Jesus. Mas por que ele montou em um jumento? Sendo rei, não seria melhor desfilar em um puro sangue? Acontece que no Antigo Oriente, os reis montavam cavalos apenas quando iam para a guerra. Em tempos de paz, como em um cerimonial de coroação, eles montavam jumentos ou mulas. Em 1 Reis 1,33, vemos Salomão montado em uma mula no dia em que foi reconhecido como rei de Israel. 2 jumentos, como oferta de paz, foram dados por Ziba a Davi quando este fugia de Absalão, o príncipe rebelde que morreu montado em uma mula real. A menção do jumento em Zacarias 9, 9 e 10 se encaixa na narrativa de um rei justo e manso que viria resgatar Israel. Em vez de cavalgar para conquistar Jerusalém militarmente, o Messias entraria na cidade em paz, contrastando com os generais romanos que desfilavam a cavalo pelas cidades conquistadas. Porém, esse quadro gerava um dilema entre os rabinos. O Messias virá humilde, montado em jumento, conforme Zacarias 9:9, ou glorioso, como em Daniel 7:13. Hoje sabemos que o texto de Daniel refere-se ao juízo celestial e não à segunda vinda de Cristo. No entanto, para responder à questão dos judeus, seria importante lembrar que a Bíblia fala de 2 vindas do Messias, uma discreta e outra gloriosa. A primeira foi quando ele veio como homem e viveu no meio de seu povo. É nessa condição que a profecia de Zacarias se cumpre.
A segunda será quando ele vier nas nuvens com poder e grande glória. Ele não virá em um jumento, seguido por pessoas, mas em um cavalo branco, seguido pela cavalaria de anjos celestiais. Não será uma vinda de paz, mas sim de guerra. Jesus vem com um exército para liquidar as hostes do mal que ainda imperam neste mundo. O sangue que estampa suas vestes não é o sangue da paz derramado no Calvário, mas o da destruição dos ímpios que se uniram ao diabo. A imagem que desagrada a muitos é bíblica. É o ato estranho de Deus, segundo Isaías 28:21. Naquele dia toda a maldade e injustiça prestarão contas diante da ira do Cordeiro. Quando isso acontecer, de que lado você estará? Vamos orar? Santo Deus de Israel, nós acreditamos que o casamento, usado como metáfora para simbolizar o relacionamento entre Deus e a sua igreja, é um exemplo de amor, de gratidão, de abnegação, é uma escola para nós. Nós queremos pedir, Senhor, que esses princípios estudados hoje, que nós venhamos a colocar em prática na nossa vida, porque o Senhor já nos deu o exemplo, colocando em prática no nosso relacionamento para com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesse domingo, que o Senhor transmita para nós a sabedoria necessária para os desafios de hoje. Segura firme a nossa mão, nos batiza com Teu Santo Espírito, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Filho e filha de Deus, nos ajude, curta o vídeo, deixe seu comentário, deixe também o seu comentário de hoje, né? Ontem foi Feliz Sábado, hoje você coloca aqui embaixo Feliz Semana e a nossa interação vai crescendo. São irmãos de vários estados e até de outros países que estão estudando a lição da Escola Sabatina conosco. Compartilha com seus irmãos das suas igrejas, com seus parentes, e amanhã a gente se vê na lição de segunda. Fica com Deus.